Fala a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aqui a esses vídeos para o YouTube, para vocês aí, o público do YouTube e para as redes sociais em geral. Nós estamos aí discorrendo sobre o Apocalipse, estamos tratando do reino milenar de Jesus Cristo e fazendo as conexões com os outros textos bíblicos que também trata aí do reino milenar de Jesus Cristo. E a gente vimos aí no vídeo anterior, quem não assistiu vai lá e assiste, né? É o primeiro vídeo dessa série aqui tratando-se do reino milenar. E a gente vimos aí a questão do domínio, que o homem perdeu o domínio quando pecou, o diabo passou a reinar na vida do homem através do pecado. E o domínio foi dado por Deus, né, ao homem, e o homem perdeu para o diabo, por isso que o diabo passou a reinar. E então por isso que nós vemos aí Deus, ele através do povo de Israel, né, através da nação de Israel, recuperando uma parte desse domínio, que a terra de Israel é uma pequena parte desse domínio que existe hoje, que foi recuperado por Deus, né? E levou o homem, que só o homem podia conquistar de volta. Então o povo de Israel foi lá e conquistou lá a terra prometida, a terra de Canaã. Essa terra é de Deus, perpetuamente, por lei perpétua é de Deus. A gente vimos isso aí no vídeo anterior. Essa terra ela pertence a Deus perpetuamente. E através dessa terra que Jesus vai vir, vai descer em Jerusalém, né? Nessa terra que pertence a Ele, né? Porque Ele é Deus. Toda a vida foi Cristo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é Cristo buscando ali a recuperar o que havia perdido, tanto o povo como o domínio, né? E a gente vai ver aí que Cristo, a gente já vimos aí que Cristo ele desce no Monte das Oliveiras, é ali a região geográfica que Cristo vai descer e vai retomar todo o domínio no mundo todo que o homem perdeu. Então veja bem, Deuteronômio 20, a partir do verso 16, diz assim: porém, da cidade destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fogo deixarás com vida. Antes destruídas-as totalmente aos heteus, e aos morreus, e aos cananeus, e aos perizeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que não vos ensine a fazer conforme a todas as suas abominações, que fizeram os seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Então veja bem, aqui Deus está dando uma ordem a Israel de passar a fio da espada, todos, do maior ao menor até a criança, ali, e ele é bem claro, ele mostra o povo, na terra que vai ser conquistada. No contexto desse, Deus está falando que quando o seu povo guerrear contra a nação, e ali eles dominar aquela nação, então eles pegam as mulheres, as crianças e traz cativa, né? Traz ali como despojo de guerra, né? Traz como escravo para a terra deles, mas não mandam passar a fio da espada. Mas porém, dessa região da terra prometida, Deus manda passar a todos a fio da espada. E aí a gente vê aí pelas redes, aí muitas pessoas que não compreendem a palavra de Deus. Uma coisa que eu tenho falado, não dá para compreender a palavra de Deus sem a ótica do pecado, sem a ótica que o homem pecou. As ações de Deus nós só compreendemos se compreendermos que o homem pecou. Tudo isso é por causa do pecado. Então, se não olharmos com a ótica de que o homem pecou, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, não vamos compreender a revelação bíblica, o ensino bíblico.
E aqui, quando Deus está mandando passar todos os fios da espada, não é porque ele é mau, não é porque Deus é ruim. A gente vê aí muita gente aí, muitos segmentos aí aí na rede aí mundial aí de computador, né? Criticando, falando que o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro, que não é o mesmo. Tem pessoas até falando que Deus é coisa que eu não vou nem mencionar aqui, porque isso é uma blasfêmia muito grande contra Deus. Isso porque esquece duas coisas. Primeiro, que o homem pecou. E segundo, que o domínio que foi Deus deu ao homem sobre todas as coisas que na face dessa terra, sobre tudo que se move nessa terra, o homem perdeu ao pecar. O diabo passou a reinar na vida do homem através do pecado. E veja bem que quando o diabo mostrou para Jesus todos os reinos e falou que era dele, Jesus não questionou. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Jesus disse a Pilatos que o reino dele não é desse mundo. Porque ele é amor, ele não reina no pecado, ele não reina no mal, ele não reina na injustiça. O que nós temos aqui hoje, nós vivemos, é um mundo de injustiça. Deus não reina nesse mundo de injustiça. Deus reina na justiça e no amor. Por isso o reino milenar de Jesus Cristo, para mostrar aos homens como é um governo justo, um governo de justiça e de amor. E quando é mandado passar todos a fio da espada aqui, do maior ao menor, é porque o Israel foi levado para conquistar essa terra prometida, para retomar ali naquela terra prometida o domínio que o homem tinha perdido. Então, porque não é Deus que tinha de conquistar, é o homem que tinha de conquistar. Assim como Jesus Cristo veio como homem, se fez carne para ser um de nós, porque não poderia ser ele vir como Deus para vencer. Ele veio como homem e venceu como homem. Ele venceu o diabo, a tentação lá no deserto como homem, e ele subiu naquela cruz como homem, verteu o seu sangue como homem, pagou o preço para nós como homem. Como ele é Deus, a terra não podia reter ele, porque ele é Deus, é o Senhor da vida, nós somos criados nele, por ele e para ele. 1 Colossenses capítulo 1, verso 16, Colossenses capítulo 1, verso 16, né? E no verso 19 diz que agradou a Deus, que todas as coisas se congregassem nele, né? Cristo, né? Então, o próprio Jesus Cristo diz que ele veio resgatar o que havia perdido. Então, no Antigo Testamento também era Cristo trabalhando, não era um Deus lá no Antigo Testamento e outro Deus no Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Cristo, isso aí eu já repeti várias vezes, mas preciso estar repetindo. Esse livro de Isaías é bem claro. Jesus diz ali, né? Eu sou o vosso Deus, o Redentor, o Senhor dos Exércitos. E aí nós temos duas coisas. O Senhor dos Exércitos é o Deus do Antigo Testamento. E o Redentor só existe, porque Deus é três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no mesmo Deus, numa mesma comunhão, numa mesma unidade. Mas quando se trata da redenção do Redentor, foi só Cristo. Cristo foi que veio, o Filho de Deus, o Verbo, foi que fez carne. Então é ele o Redentor. O Redentor das três pessoas da Santíssima Trindade, o único que é Redentor é Cristo. Então, se Cristo está dizendo lá o Senhor, né, que é o Deus de Israel, que é o Senhor dos Exércitos, ele está dizendo lá ainda no Antigo Testamento que ele é o Redentor. Então, se ele é o Redentor, ele é a pessoa do Cristo. Então, é a pessoa do Cristo que está desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sempre é ele. Claro que o Pai esteve sempre com ele, porque Jesus Cristo é bem claro. Quem vê a mim vê o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas era o Filho resgatando o que havia perdido. E a questão do domínio é a mesma coisa. Quando é mandado passar a fio da espada a todos ali da terra prometida, né, que eles foram ali conquistar, é porque se ficasse alguém, né, ali vivo, ele poderia voltar e reivindicar aquela terra para ele. Porque aquela terra era dos seus pais, era dele, né, era domínio deles. Então teria de morrer todos daquela terra, para que aquela terra fosse o único domínio do homem agora. Deus disse, essa terra é minha. A gente viu aí várias passagens, não vou voltar aqui a citar elas,
mas é a terra de Deus. O homem conquista, mas agora conquista para Deus, na orientação de Deus, e a terra deixa de. Aquela é a terra de Deus, é a terra, é a terra do Deus de Israel, que é o Redentor, que é Cristo, o Senhor dos Exércitos. Então por isso que Cristo vem para aquela terra que é Israel, ele desce em Jerusalém, ali, através dali, ele vence todos os inimigos e domina toda a terra, a partir daquele domínio que é de Deus, pertence a Deus. Então, se nós não compreendermos a questão do domínio, nós não vamos compreender as ações de Deus. Deus, ele manda passar todos os fios da espada, não é porque Deus é mau, não, Deus é bom. Isso é consequência do pecado, que o homem perdeu o domínio quando pecou. Então é necessário que o homem, para que o homem se erguesse, era necessário conquistar ali um pedaço de terra e ter o seu domínio, onde Cristo viria e nasceria ali, naquele domínio, naquela terra que é de Deus, né? E aí pagasse o preço por nós, fosse para o céu, viesse, levasse para levar, ele vai vir para levar o salvo. Então ele vai descer novamente para através daquele pedaço de terra que é aonde ele que é dele, né, que foi conquistada ali pelo homem. E ele, então, como homem, vai retomar todo o domínio dessa terra. Se nós não olharmos na ótica que o homem pecou e que o homem perdeu o domínio, nós não vamos compreender a ação de Deus. E aí nós vamos acabar sendo influenciados aí por falsos profetas aí, que estão aí nas redes sociais e pregando aí com pregação largas e motivante, pessoas aí querendo, distorcendo a palavra de Deus, dizendo que o Antigo Testamento era outro Deus, que o Deus do Antigo Testamento era mau, e o Deus do Novo Testamento que é bom, que é Cristo, mas o outro Deus é mau. Não existe dois deuses, toda a vida foi o mesmo Deus, toda a vida foi Cristo, o Filho de Deus, o Verbo, que se fez carne e se fez um de nós. Claro que lá era dente por dente, olho por olho. E agora não, agora no Evangelho de Jesus Cristo, nós não recebemos uma terra, a igreja não recebe uma terra, a igreja não recebe, não é criada uma nação. A igreja, ela é peregrina nesse mundo, e a nós não foi dado a capacidade de perdoar. Então nós, como igreja, nós perdoamos sempre. Mas Israel, como nação, eles têm que defender ali o reino. Então a função de Israel, através de Israel vinha o Cristo que se fez carne para salvar toda a humanidade, abrir os braços na cruz e chamar todos de todos os povos e línguas e nações para ser salvo. Quem crê nele será salvo, os que não crê já está na condenação, vão ser lançados no lago de fogo no final, no final dos tempos, nos últimos dias. Serão lançados no lago de fogo, e os salvos vão ser levados para o novo céu e nova terra. Então não tem outra opção. Mas Israel, foi dado a Israel a missão de conquistar o reino de volta. Então quando Israel conquista ali aquela terra de Canaã, ele tem que passar ao fio da espada, todos, não deixar ninguém vivo, todos foram mortos, porque não poderia ter mais ninguém reivindicando aquele pedaço de terra ali, aquele domínio. E até que houve um povo lá, eu não estou lembrado aqui o nome dele, eu não vou, isso não estava aqui na minha programação desse vídeo, né? Mas há um povo ali, quando Israel foi conquistar ali a terra prometida, que enganaram Josué e Israel, e fizeram com que eles fizeram uma aliança que eles não seriam destruídos. Depois eles descobriram que era um povo daquela terra que fazia parte. Aí o que Deus fez para corrigir o erro de Israel? Deus determinou que aquele povo servisse Israel para sempre, fosse escravo de Israel para sempre. E assim eles viveram, eram eles que faziam as coisas pesadas para o povo de Israel. Porque eles foram lá enganar Israel para eles permanecer vivos. Então houve aliança. Deus é um Deus de aliança e Deus não quebra a aliança dele. Deus poderia ter chegado lá a Josué e disse: não, vocês fizeram aliança sem meu consentimento, agora vocês desfazem a aliança de vocês. Não, a aliança permaneceu. Deus, ele só fez um reparo,
para que aquele povo não fosse escravo para sempre e não tivesse mais a condição de reivindicar aquela terra como deles, né? Porque aquela terra passou a ser de Deus, ali é o domínio de Deus. A terra de Israel é a única terra que é domínio de Deus nessa terra aqui, até Jesus voltar como homem, porque ele é um de nós, e como homem conquistar também todo o restante da terra, toda a terra passar a ser domínio de Cristo. Isso é o objetivo do reino milenar de Jesus Cristo, é o plano para o reino milenar de Jesus Cristo. Então, quando a gente vê pessoas falando aí que não há sentido no reino milenar, é porque não conhece a palavra de Deus, é porque não olha a palavra de Deus na ótica do pecado e do domínio, do reino. Então, não dá para compreender a ação de Deus se não olharmos por esse lado. E mais uma vez eu foco a vocês ouvintes. Olhe para a palavra de Deus na ótica que o homem pecou. Se não olharmos para a palavra de Deus, que o homem pecou, destituído foi da graça de Deus, vocês não vão compreender o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Vocês vão fazer igual a gente vê hoje aí, ó, grandes pregadores aí pegando só texto bíblico que fala de vitória, de bênção, e diz isso é para vocês. Pula os textos, eu tenho certeza que grandes pregadores aí jamais ia tocar no assunto desses dois textos que eu estou tocando aqui para vocês, de Deuteronômio. O outro é em 1 Samuel 14:1, né? Que a palavra de Deus diz assim: então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouvem, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente, e tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde o camelo até os jumentos. Então veja bem, aqui é outra ordem de Deus para que a Amaleque, né, e seu povo fosse exterminado. Isso por quê? Porque eles opuseram ao plano de Deus. Ninguém pode se opor ao plano de Deus. Porque às vezes a pessoa diz, não, mas fulano é bonzinho, coisa e tal, mas está se opondo ao plano de Deus, está se opondo ao evangelho de Deus e é digno de morte. Porque o plano de Deus de salvação, o plano de Deus de restauração, que começou ali através de Abraão, né, onde Deus fez um povo para ele e levou a conquistar aquele pedaço de terra para ele, que é o domínio, um domínio que passou a ser de Deus, né, um domínio que voltou para a mão do homem, porque todos os outros reinos passou a ser, todos os outros reinos do diabo, por causa do pecado que o homem pecou, né? Então Deus ele traçou um plano para salvar o homem e para conquistar o domínio que o homem perdeu de volta. Então todos que se opõem ao plano de Deus estão se opondo ao bem da humanidade. Se nós não olharmos com a ótica de que o homem pecou, não olhar pela ótica do pecado do homem, que destituído foi da graça de Deus, jamais nós vamos compreender as ações bíblicas, as ações de Deus. Então precisamos compreender essas coisas. Então, assim, amados, nós precisamos olhar para os textos que falam de vitória, porque a vitória é boa, Jesus Cristo nos deu a vitória sobre o mundo, né? Mas a igreja é peregrina, então nós temos de ter um conhecimento em um todo. Tem pessoas que pensam que a igreja pode conquistar país, nação. Isso não funcionou com a igreja católica, não vai funcionar com as igrejas evangélicas de hoje. Tem pessoas infiltrando na política, pensando que através do poder de Deus ele pode dominar, ele acaba sendo corrupto como os outros,
quantos pastores entraram aí na política e quase todos, grande maioria, passaram por processo por causa de corrupção, se alheia à corrupção. E aí nós temos de compreender uma coisa, amado, você que é igreja, não faça aliança com nenhuma entidade corrupta, com nada corrupto, nem partido político, nem nada corrupto. Não pertença a um partido político porque ele se alheia à corrupção, porque todas essas coisas se tornam em corpo. Quando a pessoa faz uma aliança, um partido faz uma aliança com outro, um político, né, um crente passa a ser político, né, um pastor passa a ser político, e então ele entra num partido que faz aliança com todo, faz um corpo. E quando você participa de um corpo, você é participante também das coisas daquele corpo. Se o que é bom, se é mal, é mal. Então, se aquele corpo é corrupto, você também se torna um corrupto porque você está participando de um corpo corrupto. Então, nós, Igreja de Jesus Cristo, nós participamos do corpo de Cristo, que é santo, por isso nós somos santificados em Cristo. Se você sai e passa a participar de um outro corpo, que não é santo, você sai do corpo de Cristo, porque sem santidade não fica no corpo de Cristo, você é desgarrado do corpo de Cristo e vai participar do corpo no mundo, lá no mundo. Então, tenha esse cuidado, Deus é santo. E não se levante contra os planos de Deus, porque todos que levantem contra os planos de Deus vão sofrer consequência grave. Nós sabemos que estamos no tempo da graça, então nesse tempo da graça é o tempo que as pessoas têm a liberdade para escolher o que eles quiserem. Isso é a escolha. Jesus disse que quem é santo continua santificando mais ainda, lá em Apocalipse capítulo 22, né? Mas quem é imundo continua ainda mais imundo. Então esse é o tempo da liberdade de escolha, é o tempo da graça. Então, para quem escolhe Jesus Cristo, ele está vivendo em Cristo. Quem escolhe coligar-se com o mundo, fazer aliança com o mundo, ele está se sujando cada vez mais, se tornando cada vez mais imundo, porque quando ele faz aliança, ele faz corpo com eles. Então, nós, igreja, temos que ser santos e temos de compreender, porque nós somos peregrinos nesse mundo. Então não adianta eu pegar a Bíblia e sair escolhendo palavra de vitória. Essa vitória, às vezes são coisas que só vai acontecer no milênio. A gente vê pessoas grandes aí, pregadores, doutores que conhecem a palavra de Deus, estudou a palavra de Deus, estudou teologia, mas escolhendo palavra que só fala de vitória para conquistar pessoas para si mesmo. E não levar pessoas para seguir a Cristo. Então nós estamos vivendo nesse mundo que está distorcendo a palavra de Deus, está distorcendo as coisas de Deus. Não, vamos olhar a Bíblia por um todo. A Bíblia tem as passagens de vitória, as passagens que garantem que nós somos abençoados em Cristo Jesus, mas também tem as palavras duras que precisamos compreender. Então esse texto, Deuteronômio 16, ele é muito duro. Mas quando nós olhamos para a ótica do pecado e que o homem perdeu o domínio porque pecou, nós compreendemos o porquê dessa ação. Porque é preciso recuperar o que foi perdido. Jesus Cristo veio para resgatar o que havia se perdido. Tanto o domínio como o homem. Então o resgate do homem vai ser feito primeiro, né, através ali da cruz, da obra redentora de Jesus Cristo. Todos que creem nele vão ser resgatados, vão ser levados para o céu. Depois ele vai vir para poder resgatar o domínio, que é o governo milenar dele. Apocalipse. Apocalipse 20, verso 4, diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja bem, a gente já falamos aí já tem um vídeo aí falando sobre a primeira ressurreição. Não vou repetir isso aqui novamente sobre a primeira ressurreição. Quem não assistiu ainda aí no YouTube, vai lá, pesquisa lá, tá lá, a primeira ressurreição. Aí você vai compreender. O que eu quero trazer a questão aqui é a questão de julgar, né?
Então aqui quando diz que receberam o poder de julgar, né? Vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas. Então, o poder de julgar. Quem são esses que sentaram em tronos e receberam o poder de julgar? Aí nós temos de olhar para a palavra de Deus em um todo e compreender a palavra de Deus. Quando está falando aqui em julgar, gente, não está falando em julgar pecado. Aí nós temos de nos remete lá para ali para Juízes, né? A qual no tempo ali do governo que ainda era de Deus, né? Que depois o homem quis um rei, Deus não ficou satisfeito com o homem pedir reis, porque a nação de Israel era governada pelos juízes, né? Pelos anciãos de Israel, que governava a nação. E então Deus não gostou, mas Deus deu um rei para eles, né? Mas quando se trata de julgar, não está se tratando de julgar pecado. Pecado só Cristo pode julgar. Na verdade, ele conhece o coração. Quem conhece o coração é que julga. Então Deus, ele conhece os nossos corações. Tudo o que o homem fez está escrito. Então, por isso que lá em Apocalipse capítulo 20, né, os que não participaram da primeira ressurreição, vai ser julgado segundo o que foi feito. Então, não é julgado segundo a graça de Jesus Cristo, não. A primeira ressurreição é em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não nenhuma condenação há, não participa da segunda... ali do julgamento, né? Ali da segunda ressurreição, porque já foram ressuscitados em Cristo. Então não é julgamento de pecado, porque quem julga pecado é Deus, que conhece o coração, conhece os atos, está escrito lá no céu, no livro da vida, tudo que os homens fez. Então quando trata de julgar aqui, trata de governar. E aí vemos bem em Mateus 19, 27 ao 30, que diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando da regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tantos e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, no contexto aqui, é aquele encontro de Jesus com o jovem rico. E a qual o jovem rico, quando Jesus mandou ele vender todas as coisas e seguir a Jesus, ele ficou muito triste, né? E aí Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí Pedro já procura logo Jesus, né? E nós, o que vamos receber, né? Nós que largamos tudo para seguir você, o que nós vamos receber? Então Jesus diz, né? Em verdade vos digo que vós os que me seguiste, quando na regeneração. Então veja bem, esse texto está lá no Evangelho de Marcos, mas não traz essa observação. Por isso nós temos que fazer essa conexão bíblica e conhecer a Bíblia um todo. Porque quando olha lá para o Evangelho de Marcos, e sem olhar para o Evangelho aqui de Mateus, lá não fala o tempo. Então lá a pessoa se prega, tem muitos pregadores pregando que Jesus vai dar 100%, né? Vai botar para sentar em trono agora, nesse nosso tempo agora. Mas quando nós olhamos para a mesma passagem já aqui, porque a Bíblia, os livros bíblicos se autocompletam. Então veja bem, nós vemos aqui que isso será na regeneração. Que tempo é esse da regeneração? Quando Cristo vier assentar em seu trono, que é lá em Jerusalém. Isso é no tempo do seu governo milenar. Então nós estamos tratando do governo milenar de Jesus Cristo. Estão compreendendo isso? É nesse tempo que Jesus vai sentar no seu trono. Ele é o rei, ali aonde todas as nações vão vir uma vez no ano para adorar o rei ali em Jerusalém. Então quando ele sentar como rei lá em Jerusalém, que ele vai dominar sobre toda a terra,
Então, os 12 apóstolos, eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Isso é, eles vão governar as 12 tribos de Israel. O governo de Cristo vai estar sobre todos eles e eles vão estar governando sobre as 12 tribos. E a igreja vai estar também com Cristo, porque Cristo ele ora ao Pai lá em João 17, para que onde ele esteja, também estejam os que foi dado a ele, que o Pai deu a ele, e o Pai sempre atende ao pedido do Filho. Então não tenha dúvida que a igreja vai estar aqui. A gente vê em Zacarias capítulo 14 que todos os santos descem com ele, a igreja é santificada, ela desce. A gente vê também lá no capítulo 20 de Apocalipse lá, que há o acampamento do santo. Esse acampamento do santo é a igreja, porque os anjos sempre estiveram aqui e nunca foi preciso ter acampamento para eles. Então a igreja ela está aqui também, ela, no tempo do reino milenário, ela vai estar aqui também com Cristo. E aí veja bem o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 1. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Que é os santos? A igreja. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Vai julgar pecado? Não, amados. Nós não temos o conhecimento do coração das pessoas. Quem tem o conhecimento do coração das pessoas é Deus, é Cristo. É Ele que julga sobre o pecado. Esse julgar aqui, nesse tempo do reino milenar, é governar. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então veja bem, está sendo bem claro, se o mundo vai ser julgado por vós. E aí diz, não sabeis vós que a vez de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a este mundo. É porque o governo, ele governa sobre todas as coisas. Quando se fala no governo bíblico, a gente está no bíblico, não está se tratando do modelo de governo democrático que nós temos hoje. Esse governo democrático aí, que existe aí, poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, esse não é o governo do reino milenário de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ser rei e vai reinar sobre toda a terra. Então ele vai pôr os 12 apóstolos dele governando sobre as 12 tribos de Israel, e a igreja vai ter seu papel no mundo todo, ajudando o rei, que é Cristo, a governar sobre o mundo todo. Esse é o papel da igreja. Então não tenha dúvida que nós, né, a igreja, vai estar aqui governando. Mas pastor, ele está dizendo que vai... não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Ora, veja uma coisa, os anjos, 1/3 dos anjos caíram com o diabo. Esses já estão julgados e condenados. Não há mais... não há mais apelo para eles. O diabo também já está condenado. E só chegar o dia já tá, de executar a sentença. Então, esse julgamento não é pelos atos dos anjos. Quer dizer, nós vamos estar governando e os anjos vão estar a nosso serviço. Porque os anjos, eles são ministradores a serviço dos homens. Então veja bem, por quê? Porque a igreja ela já vai estar nesse tempo no corpo glorificado, já é a esposa do rei, é a esposa daquele que que é o Senhor dos Exércitos, que quando fala em Senhor dos Exércitos, está falando em todos os anjos do céu. Esse é o exército de Deus, os anjos do céu. Então, o Cristo, ele é o Senhor dos Exércitos, ele tem o domínio sobre todo esse exército do céu, e nós somos a esposa, nós vamos estar lá já como esposa, nossa mais noiva agora não está como esposa. Então, veja bem, quão as coisas vai mudar na vida da igreja depois do arrebatamento, depois da igreja glorificada já ser esposa do Cordeiro. Então nós temos de olhar para essas coisas e ter esse entendimento.
E no verso 5, né, diz bem, mas outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabaram, né? Então, quem morreu durante essa estadia nossa aqui, né, antes do arrebatamento da igreja, mas não morreu em Cristo, ele não vai ser ressuscitado, ele vai ser ressuscitado lá no finalzinho. Então não vai participar do governo milenário de Jesus Cristo, não vai participar das bodas do Cordeiro, não, no finalzinho que ele vai ser ressuscitado. E isso já tem um vídeo aí falando, não vou continuar falando sobre isso. E só trazendo aqui um verso, né, que para fechar esse nosso vídeo de hoje, que ainda tem muita coisa para falar sobre o milênio, a gente vai ter mais vídeo falando disso. Zacarias 14, a partir do verso 4 diz: E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale, fugirei pelo vale. Então veja bem, lá em Zacarias, está dizendo que Jesus vai pôr seus pés sobre o Monte da Oliveira. Então é muito importante a gente compreendermos isso, porque ali é a região geográfica onde Jesus vai descer para o seu governo milenar. E então ali ele vai descer, ele vai vencer a besta, vai vencer ali o falso profeta, vai lançar todos os dois no fogo, vai prender o diabo por 1000 anos, né, e inicia ali o reino milenar dele. Então é muito importante a gente compreender essas coisas para compreender que isso é literal, isso vai acontecer, o reino milenar de Jesus Cristo é literal, ele vai acontecer, isso é para que nós compreendemos quanto o governo dele é justo e para a recuperação do domínio que perdeu. Amém? Darei continuidade no próximo vídeo, que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Continue assistindo para você não perder a sequência. Que Deus abençoe a todos vocês.